Ok? Ao encerrarmos a lição número 6, nós louvamos a Deus porque aprendemos coisas maravilhosas sobre o mistério do Evangelho. O versório da semana esteve vinculado no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21, onde Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Paulo faz aqui uma doxologia. Paulo louva a Deus pelo presente de salvação oferecido a ele principalmente, porque ele diz: eu sou o pior dos pecadores, ele diz: eu sou o mínimo dos santos, eu sou o menor dos apóstolos, e me foi dada essa graça de participar para os gentios o mistério do Evangelho. Por isso, esse mistério mostrou que os gentios estavam em pé de igualdade com os irmãos judeus, e por isso deveriam se alegrar. Porque, afinal de contas, o apóstolo mostrou que a verdadeira característica de uma pessoa que aceita Jesus é testemunhar do que Jesus está fazendo em sua vida. Por isso, o testemunho não é o que nós dizemos, é o que nós somos. Por isso, podemos dizer assim, uma pessoa foi convertida porque a pessoa deu estudo bíblico. Não. A pessoa foi convertida porque viu na vida da pessoa que deu estudo bíblico algo diferente. Perguntaram para um chinês: como é que você se converteu? O senhor escutou pregação de que pastor? Ele: não estudei pregação de pastor nenhum. Nunca fui na igreja. Mas como o senhor se converteu? Disse: eu me converti quando eu vi amigos meus que antes eram ladrões se tornarem em pessoas honestas. Pessoas que faziam mal, depois começaram a fazer o bem. Quando eu vi pessoas que antes viviam na prostituição se tornarem pais de famílias respeitados, aí eu vi que o cristianismo modifica a pessoa. Eu quis essa transformação para a minha vida. Eu me converti não pelo que os outros me disseram, mas por aquilo que eu vi na vida das pessoas. É uma verdade. Quando testemunhamos do poder de Deus em nossa vida, as pessoas podem se convencer de que Jesus faz algo diferente na vida das pessoas. Mesmo que a pessoa seja muito simples, a pessoa dá um testemunho de que o Espírito Santo está movendo a vida daquela pessoa. Havia um pastor que estava pregando numa tenda, fazendo conferência, era um lugar muito ruim, perdão, um lugar muito ruim, onde as pessoas assim davam pouca atenção à palavra, havia muito barulho em redor, muita música assim, de bailes e bares que tocavam música alta. Um lugar de difícil, assim, as pessoas prestariam atenção. Mas o pastor, então, que estava fazendo a conferência, convidou um pastor para pregar. O pastor veio, pregou e confirmou: realmente, pastor, realmente esse local aqui é um local muito ruim de se fazer uma pregação. Eu percebo que as pessoas ficam dispersas durante a pregação, é difícil concentrar as pessoas. Pastor, em função dos barulhos que existem em redor. E o pastor que havia pregado disse: posso trazer um rapaz domingo que vem para pregar aqui? O pastor anunciou. No domingo seguinte, lá estava o rapaz. Um rapazinho simples, começou a pregar. O pastor que dirigia as conferências começou a perceber que o moço tinha muitos erros de português. E o pastor ficou preocupado, disse: ei, rapaz, o que eu fui fazer? Esse moço vai estragar o meu auditório. Mas o moço começou a pregar e dar um testemunho que o pastor ficou prestando atenção, todo mundo ficou em silêncio. Havia, assim, uma quietude, as pessoas começaram a ouvir o testemunho daquele rapaz. Até alguns rapazes que faziam, assim, bagunça do lado de fora, pararam para ouvir o testemunho daquele moço. Aquele moço deu um testemunho de uma mudança que Deus fez na vida dele, que as pessoas ficaram impressionadas. Quando o moço terminou, ele perguntou se havia alguém que queria entregar a vida a Cristo. Dezenas de pessoas em todo o salão se levantaram para entregar a vida a Jesus. O pastor que dirigia as conferências olhou para o outro pastor e disse: pastor, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que esse moço conseguiu isso? O pastor diz: pastor, esse moço foi tocado por Deus, foi ungido pelo Espírito Santo. É assim em todo lugar que ele prega. Ele tem esse poder assim que Deus deu para ele, de, na simplicidade, assim, mostrar que um testemunho valioso é quando Cristo está na vida. Realmente era isso que Paulo queria que os efésios entendessem. Ao escrever a igreja de Éfeso, mostrou para eles que havia uma preocupação de que eles divulgassem o Evangelho. E Paulo ficou preocupado porque as pessoas estavam desanimando em certo momento devido à prisão dele. Ele chegou a escrever dizendo: vocês não podem se desanimar em função da minha prisão. Eu estou preso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Na luta por pregar o Evangelho, a gente enfrenta o diabo muitas vezes.
E mesmo que nós enfrentemos o diabo e ele esteja querendo nos atingir, Deus ainda tem o controle de tudo. Por isso Paulo dizia, para mim, eu viver é Cristo e morrer é lucro. Não se preocupe, irmão. Se eu morrer hoje, a minha vida está sendo oferecida como sacrifício diante de Deus. Eu só quero que vocês entendam que Deus me revelou o mistério do Evangelho, que é a salvação dos gentios. Vocês têm direito à salvação. Vocês têm direito às promessas que Deus fez para Israel. Vocês também podem, assim, participar dessas mesmas promessas. E, sobretudo, a justificação e a vida eterna no futuro. Paulo mostrou aos crentes efésios que havia um mistério no Evangelho. Esse mistério foi desvendado. Agora a igreja tinha o dever de mostrar esse mistério para outras pessoas em redor. E acontece isso quando nós testemunhamos. As pessoas nem sempre vão porque nós estamos falando, mas por aquilo que eles ouvem. Um irmão, uma irmã da igreja, o esposo levava essa irmã e deixava ela na porta da igreja e ia embora para casa. Quando faltavam uns 20 minutos para terminar o culto, o marido dessa irmã encostava com o carro ali do lado da igreja e ficava esperando o culto terminar. Mas um dia o pastor estava pregando, um pastor visitando, ele demorou um pouco mais. E o marido dessa irmã ficou do lado de fora, vidros abertos, estava calor, ele começou a ouvir a pregação. Não é que esse homem colocou no coração aquelas palavras, e o pastor estava contando um testemunho, e aquele homem gostou da história, e ficou com atenção. Quando a esposa entrou no carro, ele disse, quem é que estava falando hoje? É um pastor, ele veio do sul, e tem um testemunho de vida muito lindo. Ele disse, eu estava aqui escutando no carro. Gente, esse homem, olha, tocou no meu coração. Eu gostaria de conversar com ele. Ele vai pregar em tal igreja, disse a esposa, no sábado que vem. Vamos lá. E não é que o marido dessa irmã foi nessa outra igreja, ouviu o homem falar, ficou impressionado e Deus mudou a vida desse homem. Hoje é nosso irmão em Cristo, graças a Deus. Então, o testemunho que Paulo queria que os efésios tivessem era esse. Vocês foram libertos da idolatria, da magia, da superstição, do erro. Testemunhe isso agora. Isso é um mistério do Evangelho. Nós não tínhamos nenhum tipo de aceitação diante de Deus por causa da nossa vida longe de Deus, mas Deus, em sua bondade, me permitiu que eu, Paulo, me tornasse o apóstolo dos gentios e assim trouxesse até vocês o mistério do Evangelho. Vocês estão inclusos no plano da salvação. E por isso Paulo dizia, agora a igreja está crescendo, louvado seja Deus na igreja, glória ao seu nome, hoje e para todos sempre. Por isso Paulo orou para que os efésios tivessem confiança em Deus e eles reconhecessem o amor de Deus. Ele dizia em Efésios 3, 14 e 16, por causa disso me ponho de joelhos diante de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todo ser no céu e na terra toma o nome. Eu estou orando para que vocês entendam o tamanho, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus, que supera todo o entendimento. Esse amor foi revelado em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Possamos nos incluir nessa bênção de Paulo, para que nós possamos reconhecer o amor de Cristo por todos nós. Porque reconhecendo esse amor, nós vamos testemunhar com toda certeza. E outros verão o que Cristo fez em nossa vida. Deus seja louvado, que haja uma bênção de preparação nesse dia, e que o Santo Sábado esteja à nossa disposição com a bênção de Deus, da sua presença e da santificação. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana, que aprendemos o mistério do Evangelho. Nós te louvamos, porque fomos inclusos nesse mistério, o plano da salvação. Agradecemos em teu santo nome. Amém. Beijo no coração. Uma feliz sexta-feira. Amém.